Evangelho de João 13. Eu vou ler com os irmãos aqui a partir do versículo 4. Evangelho de João 13, 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Amém. Depois a gente vê o restante. Neste dia nós celebramos o Natal, tradicionalmente, dia 25 de dezembro. As pessoas comemoram o dia 24, mas o dia realmente do Natal é o dia 25. Embora, como alguns dizem, pode ser que esse dia não seja o nascimento de Jesus, mas o importante é a intenção do coração de celebrar Cristo. Infelizmente, muitas pessoas só lembram de Jesus na época do Natal. Também nós sabemos que isso é um fato. Muitas pessoas esquecem de Jesus durante o ano todo e lembram dele na época do Natal. Mas que bom que pelo menos nesse dia estão lembrando, né? Mas o ideal é que a gente celebre a Cristo todos os dias da nossa vida. E o nascimento de Jesus foi o acontecimento mais importante da história. Esse acontecimento dividiu a história. A história é dividida em antes e depois de Cristo. O próprio mundo, a sociedade, reconhece o nascimento de Cristo como o acontecimento mais importante da história da humanidade. E o nascimento de Jesus nos leva a refletir muitas coisas. Nos leva a uma reflexão profunda. Quando a gente começa a pensar: por que Jesus veio a este mundo? Por que Deus enviou o seu Filho? Por que Jesus nasceu? Afinal de contas, qual era o propósito de Deus? Muitas vezes as pessoas celebram o nascimento de Jesus, mas elas não compreendem a profundidade desse nascimento, do porquê que Jesus se encarnou, porquê que ele veio como homem, porquê que ele veio e habitou entre nós, porquê que Deus enviou o seu Filho. E quando a gente reflete sobre isso, nós chegamos a muitas conclusões. E eu creio que uma das frases que mais resume o porquê que Jesus nasceu, qual foi o propósito disso, foi algo que o próprio Jesus falou. Ele disse lá em Marcos 10:45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, ele mesmo disse para que ele veio. Ele veio para servir. Então por que Jesus nasceu? Qual era o propósito principal? Era servir a humanidade, servir as pessoas. A morte dele na cruz do Calvário foi o ápice, foi o ponto alto principal desse serviço. Foi o maior serviço que ele prestou à humanidade, foi dar a sua própria vida, foi dar a si mesmo, foi morrer por nós para nos dar a salvação. Esse foi o maior serviço que ele prestou. Mas se a gente for analisar, toda a vida de Jesus foi uma vida de serviço. A vida dele que nós temos registrada na palavra de Deus foi com o propósito de servir as pessoas, de servir a humanidade.
Ele nasceu para isso. Foi para isso que ele veio ao mundo. Foi para se doar pelas pessoas, para fazer algo pelas pessoas. Deus, ele viu a nossa necessidade enorme, ele viu a nossa carência, ele viu a nossa miséria, ele viu a nossa situação terrível. E aí Deus envia o seu Filho ao mundo, porque ele nos amou, para nos servir. E esse serviço tinha o intuito de nos ajudar, de nos levar a uma outra condição, de nos resgatar, de nos transformar, de nos fazer novas criaturas, de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história. Então é por isso que nós temos motivos grandes para louvar a Deus e agradecer a Jesus por ele ter vindo ao mundo, para nos servir e fazer tanto por nós, sendo que nós não merecíamos, nós não éramos dignos. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo para nos servir, para nos amar, ele não estaria sendo injusto conosco, porque nós merecíamos ser condenados por causa dos nossos pecados. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, manda o seu Filho para nos servir, para se doar a nós com a sua vida. Então eu quero refletir com os irmãos nesta noite. Tendo dito isso, quero refletir sobre como Jesus serviu a nós, como ele serviu e o que isso nos ensina, o que isso traz para a nossa vida prática, como isso afeta cada um de nós. Então nós vamos meditar um pouco aqui nesse Evangelho de João. No versículo 12, acompanhe comigo, a gente vai ficar aqui nesse Evangelho de João, capítulo 13. No versículo 12 ele diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Veja a pergunta de Jesus: vocês compreenderam o que eu fiz? Ele estava se referindo ao seu ato de lavar os pés dos discípulos, de ter servido a eles naquela hora. Aquilo tinha um significado, havia uma mensagem naquilo. Jesus estava querendo dizer algo para as pessoas, para os seus discípulos. Aquele ato era um ato simbólico que tinha uma simbologia profunda e maravilhosa sobre a vida dele, sobre o que ele fez. E aí ele diz no versículo 13: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Veja que ele sabia quem ele era, ele sabia que era o Mestre, ele sabia que era o Senhor. Ele não tinha esquecido a sua posição, tendo feito aquilo. E aí ele diz no 14: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Nós precisamos compreender uma coisa aqui muito importante, irmãos, sobre essa questão de lavar os pés das pessoas. Porque nós não temos esse costume na nossa sociedade hoje. Então talvez isso pareça estranho. Provavelmente você nunca lavou os pés de ninguém. Provavelmente ninguém nunca lavou seus pés. Mas naquela época em Israel, as pessoas tinham o costume de lavar os pés dos outros. Israel é uma terra muito deserta, empoeirada, e as pessoas andavam de sandálias. Não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto. Geralmente as pessoas andavam muito a pé e os seus pés viviam empoeirados. Quando elas chegavam numa casa, era costume o membro mais humilde daquela casa lavar os pés daquela pessoa que estava chegando. Isso muitas vezes era feito pelo escravo mais simples, pelo escravo mais humilde da casa, aquele servo que fazia as tarefas que os outros não queriam fazer, as tarefas mais difíceis, os piores serviços.
era o que fazia esse serviço de lavar os pés das visitas. Então era um costume lá em Israel lavar os pés das pessoas. Então, Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, ele está fazendo uma coisa que é para ser feita pelo servo mais humilde que estivesse ali. É por isso que os discípulos, e principalmente Pedro, que se destaca, não viram aquilo muito bem, não aceitaram aquilo de bom grado, não ficaram muito felizes com aquela atitude, porque eles acharam estranho aquele ato. Provavelmente eles não lavariam os pés uns dos outros, eles que estavam no mesmo nível, que eram servos. Lá no livro de Lucas, a gente vê registrado que eles estavam discutindo sobre quem era o maior no reino de Deus. Eles não iam querer lavar os pés uns dos outros. Mas Jesus, sendo mestre e Senhor, é por isso que ele destaca isso. Ele decide lavar os pés dos discípulos. Ele se coloca como o servo mais humilde e lava os pés deles, para mostrar que mesmo ele sendo grande, ele veio para servir, ele veio para se doar. Ele mesmo sendo grande, ele se rebaixou, se tornou o mais humilde servo, para poder servir as pessoas, para se doar pelas pessoas. Era isso que ele estava querendo ensinar para os discípulos, que não importa o quão grande você seja diante dos outros, você tem que se colocar como aquele servo mais humilde, que está pronto para servir as pessoas. Era isso que ele estava querendo ensinar. E ele diz assim: também vós deveis lavar os pés uns dos outros. No versículo 16 ele diz: em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é: se ele, sendo mestre, nos serviu, quanto mais nós, que somos servos, devemos servir as outras pessoas. Jesus, ele veio para servir. Jesus, ele viveu para servir. E ele sendo mestre e Senhor, quanto mais nós, que somos servos dele. Nós somos servos de Jesus. Então quem somos nós para nos dar o direito de não querer servir, de não querer se doar? E se nós celebramos o nascimento de Jesus, nos alegramos pela sua vinda ao mundo, e ele veio para servir, quem somos nós para não querer viver da mesma maneira, para não seguir o seu exemplo? Se ele, sendo tão grande, se rebaixou tanto, quem somos nós para acharmos que o serviço é uma coisa muito humilhante que a gente não deve fazer? Eu creio que isso é uma das coisas que a gente aprende com o nascimento de Jesus, que ele veio para servir, e nós devemos fazer a mesma coisa, servir as outras pessoas, seguir o seu exemplo, principalmente nós que somos servos por natureza. No versículo 15 ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Veja que Jesus deixou muito claro aqui que ele deu um exemplo. A vida dele foi um exemplo, foi algo para ser imitado. A vontade dele é que a gente siga os seus passos. Quando ele diz que ele deu um exemplo, ele não está dizendo literalmente que a gente deve pregar uma toalha e lavar os pés das outras pessoas. O que ele está querendo dizer, em outras palavras aqui, é que assim como a vida dele foi uma vida de serviço, de doação, de entrega, foi para isso que ele nasceu, então a nossa vida deve ser do mesmo jeito. Se nós somos discípulos de Cristo, a nossa vida deve ser como a vida dele. É isso que ele está querendo dizer. Ele diz para os discípulos claramente: eu dei um exemplo para vocês. E ele fala claramente aqui: para que como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, façam a mesma coisa que eu fiz.
Como disse Paulo em outras palavras, falando deles, sejam meus imitadores. Jesus estava dizendo isso. Imitem o meu exemplo, façam como eu fiz, vivam como eu vivi, tenham uma vida como a minha. Irmãos, nós não podemos perder isso de vista. Ser discípulo é seguir os passos de Jesus. Ser discípulo é seguir os passos do Mestre. Ser cristão é ser seguidor de Cristo, é querer ser como Jesus, é querer ser parecido com Ele, é se espelhar nele, é olhar para Ele, ter Ele como exemplo. Ele é o nosso referencial máximo, Ele é a nossa autoridade, é aquele para quem nós olhamos e vemos como Ele viveu, para que a gente possa guiar a nossa vida e viver como Ele, seguir os seus passos. Não adianta, irmãos, eu sempre costumo dizer essas coisas, não adianta dizer que é cristão se não seguir os passos de Jesus. Isso vai ser só uma confissão vazia, um credo oco, sem vida, sem significado. Se eu digo que eu sou cristão, eu devo seguir os passos de Cristo, eu devo seguir o seu exemplo. E como eu disse, Jesus mesmo falou que Ele veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Então o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós que celebramos a Ele, que nos alegramos com o seu nascimento, que o louvamos, que o temos como nosso Senhor e Mestre, como nós estamos vivendo? Por que não seguimos os seus passos muitas vezes? Por que não seguimos o seu exemplo? Por que muitas vezes somos tão orgulhosos, tão egoístas, vivendo uma vida tão egocêntrica, centrados em nós, vivendo para servir a nós mesmos? Isso é o contrário do que é ser cristão. Isso é o contrário do que Jesus fez. Pare para pensar um pouco sobre a vida de Cristo. Medite nisso um momento. Você quer saber como a gente deve viver como cristão? Veja a vida de Jesus, como Ele viveu. Nós não temos registrado muita coisa antes de Ele começar o ministério dele, com 30 anos de idade. Mas com certeza Ele sempre foi um servo, uma pessoa dedicada a servir aos outros e a fazer o bem. Mas nós vemos claramente que depois que Ele é batizado e começa o seu ministério, isso está muito claro, muito nítido. Desde aquele dia, a vida de Jesus se resumiu em uma coisa: servir as pessoas, se entregar pelas pessoas, se doar pelo outro, fazer a vontade de Deus. Foi para isso que Ele veio. Ele não perdeu tempo com coisas vãs, com coisas inúteis, com coisas fúteis. A sua prioridade era servir, era fazer a vontade do Pai, era fazer o bem. Veja o quanto Jesus fez. Jesus serviu as pessoas em todos os sentidos. No sentido material, Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus fez com que os discípulos fizessem uma pescaria maravilhosa. Estou falando no sentido material ainda. Jesus curou cegos. Jesus ressuscitou pessoas. Jesus fez paralíticos andarem, fez cegos enxergarem, surdos ouvirem, deu saúde às pessoas, restaurou a vida física delas, deu uma dignidade de vida àquelas pessoas que tanto sofriam. Jesus ajudou mendigos, como aquele mendigo cego, tirou ele daquela vida miserável. Veja o quanto que Jesus fez no sentido material. Eu ainda vou chegar nos outros sentidos. Jesus fez o bem às pessoas. Você não vê Jesus dando dinheiro para os outros, mas você vê Jesus providenciando uma vida melhor para as pessoas, restaurando a dignidade delas, dando vida para elas, servindo a eles com a sua própria vida.
Jesus serviu tanto que ele tinha uma profissão. Você sabe que Jesus era carpinteiro. Mas você vê Jesus andando com os discípulos e vivendo de doações. As mulheres é que sustentavam o ministério de Jesus. Por quê? Porque ele deixou de trabalhar para servir, para se doar, para pregar o Evangelho. Isso não significa que você tem que deixar de trabalhar. Mas Jesus, ele trabalhava em tempo integral para o reino de Deus, para servir as pessoas. Nós vemos Jesus vivendo o tempo todo pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, andando com as pessoas, ensinando os discípulos, se reunindo com as pessoas, indo na casa dos outros, em jantares, em confraternizações, ensinando a palavra de Deus, tendo tempo com as pessoas, andando com elas, ensinando a vontade de Deus, ensinando o Evangelho, fazendo bem, espalhando as boas novas, fazendo milagres, ressurreições, sinais. Quando você não via Jesus servindo as pessoas, ele estava buscando a Deus, ele estava orando ao Pai, ele estava se consagrando. A vida dele consistiu nisso. Nos evangelhos o tempo todo é isso. As pessoas estavam o tempo todo arrodeando Jesus, multidões, procurando uma cura, procurando um milagre, querendo ouvir um ensinamento, e Jesus sempre pronto para servir, para se doar, para ouvir alguém, para dar atenção, para dar um conselho, andando com as pessoas, fazendo bem, olhando para as suas necessidades, se entregando a cada dia para elas, pregando a palavra de Deus. Essa era a vida de Jesus. Serviço, entrega, andando com as pessoas e se dando de si mesmo e doando o seu tempo para o bem da humanidade, para o bem dos seus discípulos. Essa foi a vida de Jesus. E aí, que vida que nós estamos vivendo? Eu não quero aqui dizer que é errado trabalhar. Eu estaria falando uma loucura se eu dissesse: irmão, quer dizer que agora a gente tem que deixar de trabalhar, estudar, eu vou viver 24 horas só servindo, igual Jesus fez. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que o serviço deve ocupar um local fundamental na nossa vida. Primeiramente, é óbvio, conhecer a Deus, ter comunhão com Deus, buscar o reino de Deus. Mas o serviço, ele vem em consequência disso. Viver para Deus, viver para a glória dele, se entregar para fazer a vontade dele na terra, colocar como prioridade servir, exercer o seu ministério, colocar os seus dons em prática, usar os seus talentos, usar aquilo que você recebeu em benefício do outro, para servir as pessoas, visando o crescimento do reino de Deus, visando a salvação de almas, visando o benefício das vidas. Que prioridade nós estamos dando a isso? Porque Jesus nasceu e viveu e morreu servindo, se doando, se dando. E nós somos cristãos. Que tipo de vida que nós estamos vivendo? Que lugar o serviço de Deus ocupa na nossa vida? Nós estamos vendo uma geração hoje em dia de pessoas, de cristãos egoístas, egocêntricos, que vivem para pensar em si mesmos, no quanto que vão ganhar de dinheiro, no quanto de riquezas que eles vão acumular, no quanto de bens que eles vão ter. E eles estão até sendo ensinados nas igrejas a priorizar isso. E essa é a geração que nós estamos vendo. Milhares de cristãos sem entender o que é ser cristão. A sua vida gira em torno de si, de acumular coisas, de obter sucesso nesta terra, de ser alguém diante da sociedade. A sua meta é fazer sucesso, é ganhar dinheiro, é ter status, é ser famoso, é ser alguém na sociedade, é ter um carro do ano, é ter uma casa boa. Essa é a sua meta. São coisas ruins? Não,
em si elas não são, mas o problema é que a vida das pessoas hoje em dia gira em torno disso. Quem quer gastar tempo com o outro? Quem quer gastar tempo servindo? Quem quer gastar tempo se doando? Quem quer gastar tempo num ministério, usando seus dons? Muita gente não sabe nem qual é o dom que tem. Muita gente nem orou a Deus perguntando nunca: Senhor, qual é o dom que eu tenho? Qual é o meu chamado? Qual é a tua vontade para a minha vida? Como é que o Senhor quer que eu sirva no teu reino? O Senhor viveu para servir, eu quero viver para servir também. Me mostra como é que eu faço. O que tu queres de mim? Qual é a tua vontade? Mas por que isso não acontece? Porque não é prioridade. As pessoas não entenderam o que é ser cristão. Não entenderam muitas vezes a vontade de Deus para a vida delas. Não entenderam. Isso é triste, irmãos, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão perecendo, estão precisando de salvação, estão precisando ouvir o Evangelho. A igreja precisa de obreiros, a seara precisa de trabalhadores, mas como Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, porque são poucas pessoas dispostas a doar a sua vida, a querer viver como Jesus. E ele diz assim no versículo 17: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Veja que ele mesmo deixa muito claro quem é bem-aventurado. Quem é a pessoa bem-aventurada? A pessoa feliz, a pessoa realizada, a pessoa plena, a pessoa completa. Esse é o sentido de bem-aventurado. E quem é que é bem-aventurado? Ele diz aqui: aquele que pratica estas coisas. Que pratica. Veja a palavra, irmãos, pratica. Cristianismo é prática, é vivência de vida. Cristianismo não é teoria, irmãos. Cristianismo não é simplesmente uma crença. Cristianismo é um estilo de vida novo, é uma nova maneira de viver, de se comportar. E Jesus está dizendo aqui qual é a maneira que Ele quer que a gente viva: praticando o serviço, vivendo para servir, para se doar. Será que nós somos melhores que Jesus? Você acha que é melhor que Jesus? Eu acho que ninguém diria isso. E por que nós não vivemos como Ele? Se Ele se humilhou, por que nós não nos humilhamos? Se Ele se doou, viveu para Deus e para fazer o bem, por que nós vivemos para nós mesmos? Se nós somos os servos, Ele é o Senhor e o Mestre. É uma coisa que a gente precisa pensar. Para finalizar, eu vou ler aqui um texto de... Antes de eu ler esse texto, deixa eu ler 1 João 2,6, que diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2,6. Veja o que João disse: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. O que é andar? É viver. Ele está dizendo claramente: se você diz que permanece em Cristo, você deve viver como Ele viveu. E Ele viveu, Ele nasceu e viveu para isso, para servir as pessoas. Eu vou ler aqui Mateus 20, 25 para finalizar. Se você quiser pode abrir Mateus 20, 25. Diz assim a palavra de Deus: então Jesus, chamando-os, diz: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Tem tanta gente querendo ser grande na sociedade. E Jesus está dizendo: você quer ser grande?
Saiba que quem é grande no reino de Deus é quem serve. Quem é grande aos olhos de Deus é quem serve. Aqueles que servem mais são os maiores. E às vezes essas pessoas nem conhecidas não são no mundo, mas são conhecidas por Deus, porque elas servem, elas se dedicam, elas se doam. E ele diz: quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só que interessante, Jesus veio para servir e ele serviu mais ainda da sua vida em resgate por muitos. Aí lá em 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E aí o versículo não para por ali, ele complementa dizendo: e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isso parece impossível, né, irmãos? Mas não é. Um cristão verdadeiro, ele pode dar a sua vida pelos irmãos. Isso não quer dizer que ele não vai cuidar da sua família nem de si mesmo. Isso quer dizer que ele tem que dar prioridade em servir aos irmãos, ao próximo. Isso é amar. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes eu fico triste, irmãos, porque tem pessoas dentro das igrejas hoje, no mundo, que se o presidente do Brasil chamasse elas para trabalhar no gabinete dele, elas iam ver isso como a maior honra que elas já receberam na sua vida. E elas iam trabalhar lá pulando de alegria. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, chega para a mesma pessoa, chama ela para ser embaixador dele nessa terra, e ela está dizendo não. Ela se recusa. Ela está virando as costas. Está vivendo para si mesma. Servir a Deus, irmãos, é a coisa mais maravilhosa que pode existir no mundo. Você já parou para pensar no que significa servir a Jesus? Quem é maior do que Jesus? Como eu disse, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que governa toda a terra, onde todas as coisas estão nas suas mãos. Ele é o soberano, exaltado, à destra de Deus, que reina absoluto sobre tudo, e chamou nós, que não somos ninguém, para servi-lo, para se envolver na sua obra, para pregar o Evangelho, para receber dons e servir o mundo. Nós que não merecíamos receber nada, que não somos dignos de nada, não somos merecedores de nada, e Ele nos deu este grande privilégio, e às vezes a gente está pisando os pés, pisando essas coisas com os nossos pés, tratando como se fosse nada, como se fosse lixo, o privilégio que Deus nos deu, porque é um privilégio, é uma honra, irmãos. Tem uma frase que Charles Spurgeon disse para os seus discípulos. Ele falou relacionado ao ministério pastoral, mas isso serve para qualquer ministério. Ele disse assim: se Deus te chamar para o ministério, não se rebaixe ao ponto de querer ser rei de qualquer nação. O que ele estava querendo dizer? Que servir num ministério é muito maior do que ser rei, do que ser qualquer coisa. João Batista certa vez disse assim: vem alguém que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Eu não sou digno, eu não mereço nem desatar as correias das sandálias dele. Eu não mereço. E assim somos nós. A gente não merece nem desatar as correias das sandálias de Cristo. E Jesus nos fez pregadores do Evangelho.
embaixadores dele, representantes seus nesta terra. Que honra maior pode haver-nos? Que privilégio maior pode ter? E é triste ver como às vezes as pessoas que estão nas seitas servem o diabo com mais dedicação do que os cristãos servem a Jesus. Às vezes a gente passa no calçadão, passa nas praças, está lá o povo vendendo aqueles livrinhos do inferno, ensinando heresias, no meio do sol quente, passando quase o dia todo lá. E às vezes a gente tem preguiça de fazer uma coisa mínima para Jesus, de se doar um mínimo de tempo, ou de esforço, ou de energia. Eu não estou nem falando de ser chamado para ser missionário, em tempo integral na obra de Deus, mas pode acontecer também. Então, irmãos, que a gente possa refletir sobre estas coisas. Estamos celebrando o nascimento de Jesus. Jesus nasceu para servir, para se doar, para dar a si mesmo. E se nós o admiramos e o louvamos, e somos gratos a Deus pelo seu nascimento, sigamos então o seu exemplo e as suas palavras, e vamos viver essa vida como pessoas que realmente professam o nome de Cristo, como discípulos fiéis e verdadeiros, servindo, se doando, se dando. Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. Essa é a vontade de Deus para a vida de cada discípulo seu. Que nesse Natal a gente possa meditar nessas coisas. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.